Olá pessoal, hoje na nossa aula de programação orientada a objetos nós vamos ver alguns conceitos básicos dessa disciplina e eu também vou mostrar alguns códigos, exemplo de códigos na linguagem Java. Então vamos começar aqui com uma breve introdução. A programação orientada a objetos, simplesmente PO, ela surgiu com o intuito de tornar a programação mais próxima do mundo real, né? E esse novo paradigma ele se baseia principalmente em dois conceitos chaves, as classes e os objetos. Por isso que é mais próximo do mundo real, porque aqui a gente está lidando com objetos, né? Aqui tem uma frase interessante do Robert Uncle Bob, tá? Martin, que é o autor do livro Arquitetura Limpa, que ele diz que a programação orientada a objetos impõe disciplina, né? Porque você tem que seguir o paradigma sobre a transferência indireta desse controle, tá? O controle das funções, né? Classes. Vamos ver agora um pouco sobre as classes. A classe aqui na PO, ela representa um conjunto de objetos que possuem características em comum, tá? Então, a gente vai ter aqui a classe, ela vai possuir alguns atributos, né, que são as características do objeto, né? Então a classe ela vai definir quais atributos um objeto tem que ter. Os valores daqueles atributos eles são definidos no objeto, tá? Então a classe ela vai definir o comportamento desses objetos por meio de métodos, tá? Como que eles vão se comunicar, né? E quais estados ele é capaz de manter através desses atributos, né? Dos atributos que são definidos na classe. Exemplo de classes, a gente pode ter uma classe pessoa, que vai representar, né, todas as características dos funcionários, dos trabalhadores, dos estudantes, dos professores, tudo depende do sistema que você está trabalhando. Você pode ter um sistema que vai tratar de carros, né? Então você pode ter uma classe geral chamada veículos, onde vai definir ali quais são as características de um veículo, né? E outro exemplo de classe é a classe animal, onde você poderia ter um sistema, talvez pensando aqui numa clínica veterinária, né? Onde você teria uma classe animal, onde ela define quais os atributos o animal deve ter, mas, né, na hora de instanciar os objetos, a gente vai criar objetos animais específicos daquela classe, tá? Então vamos lá. Como que a gente define uma classe na linguagem Java, tá? Muito simples, eu vou dar um exemplo aqui da classe pessoa, tá? Aqui na nossa classe, a nossa pessoa, ela vai ter 3 atributos: nome, CPF e data de nascimento, tá? Poderia ter vários outros atributos, mas nesse sistema só são necessários esses 3 atributos, tá? Então a gente define da seguinte forma: a gente coloca aqui class e o nome dessa classe. Então dessa forma eu já estou indicando que eu estou criando uma classe chamada pessoa, tá? Esses aqui são os atributos dessa minha classe, ou seja, primeiro eu indico o tipo do atributo e o nome daquele atributo, tá? Então nome aqui é uma variável do tipo string, um atributo do tipo string. Data de nascimento é um atributo do tipo date, tá? Que está dentro desse pacote aqui do Java. E os métodos, como que a gente define um método, tá? A gente define um método dessa forma, tá? Aqui, nesse caso, esse meu método, eu estou definindo um método chamado imprimir mensagem boas-vindas, tá? Esse método, ele não recebe nenhum parâmetro de entrada e ele retorna uma variável do tipo string. Qual que é essa variável? Ele vai retornar essa mensagem de boas-vindas. Olá, vai imprimir o nome, né, do objeto que possui, do objeto em questão, que está chamando esse método, e vai imprimir a mensagem, seja bem-vindo, tá? Agora a gente fez a definição da classe. Agora como que a gente instancia um objeto daquela classe, da classe pessoa que a gente está trabalhando? Primeiro ponto, o que é um objeto? Tá? Um objeto aqui é uma instância de uma classe, né? A gente tem a classe que define objetos em comuns e a gente vai
instanciar objetos daquela classe, tá? Esse é o jargão aqui na PO. Então, um objeto ele é capaz de armazenar estados através de seus atributos, tá? Quando a gente instancia um objeto, a gente tem que definir valores para esses atributos e ele vai reagir a mensagens. Como que ele vai reagir? Por meio dos métodos, tá? Exemplo de objetos. Por exemplo, da classe pessoa, a gente poderia criar uma pessoa chamada João, outra chamada José, outra chamada Maria, né? Cada um tem um CPF diferente, cada um tem uma data de nascimento diferente, tá? Ou seja, cada um possui os seus próprios atributos. Agora vamos ver aqui um exemplo do código, como que a gente executa isso. A gente vai precisar criar aqui um outro arquivo, tá? Depois eu disponibilizo o código para vocês. E esse arquivo chamado exemplo.java. Dentro desse arquivo eu vou criar essa classe, tá? Chamada exemplo. Essa classe anterior que a gente implementou aqui, o ideal é você criar um arquivo chamado pessoa.java e digitar esse código dentro desse arquivo, tá? Então, na nossa classe exemplo, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai definir uma função main que vai ser executada quando eu chamar esse programa. E o que vai acontecer aqui? Eu vou instanciar um objeto da classe pessoa. Como que a gente faz isso? A gente vai utilizar esse comando aqui chamado new, tá? O nome da classe e abre e fecha parênteses aqui. Então, dessa forma, eu estou criando um novo objeto dessa classe pessoa. Tá? E esse objeto, o que acontece? Eu estou armazenando ele em uma variável. Essa variável eu estou chamando de pessoa com P minúsculo. Tá? Meio confuso, mas Java diferencia caractere maiúsculo de minúsculo. Então a minha variável aqui chama pessoa. Ela é uma variável da classe pessoa com P maiúsculo, por isso que eu sei que é a classe. Tá? Então eu estou definindo a variável aqui chamada pessoa, que é um objeto dessa classe. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, modificar os atributos dessa classe, né? Desse objeto pessoa. Então eu vou, para acessar esses atributos, eu vou colocar pessoa.nome e vou atribuir o nome. Né? Para alterar o pessoa.cpf, então eu vou chamar dessa forma. Tá? E o que eu quero fazer? Quero imprimir a mensagem de boas-vindas. Olha só então. Em Java, para imprimir uma mensagem, a gente utiliza o comando system.out.println. Tá? E em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto e chamar o método, né? Invocar o método, imprimir mensagem de boas-vindas. Então ele vai imprimir a mensagem: olá, fulano de tal, que é o nome, né, dessa pessoa. Seja bem-vindo. Tá? Então o nome aqui ele foi substituído pelo nome do objeto pessoa. Tá? Isso tem que ficar claro. E outro ponto também que é comum na programação orientada a objetos é o uso de construtores. O que são os construtores? Tá? Eles são responsáveis por criar um objeto na memória. Quando a gente chama ali, usa aquele comando new e a classe. Né? Então, ou seja, ele é responsável por instanciar um objeto daquela classe. Então, toda classe ela tem pelo menos um construtor. Mesmo que a gente não defina, mas já tem. Em Java, ele já cria esse construtor para toda a classe. Então, se eu não especificar nenhum construtor, ele vai utilizar o construtor padrão, que não recebe nenhum argumento. Tá? Que é, no caso, o que foi utilizado aqui. Quando a gente chamou, né, new e a pessoa, a classe, né, pessoa, o que ele fez? Ele chamou o construtor padrão para criar esse objeto em memória. Né? Mas a gente pode definir o nosso construtor, que é o que eu estou fazendo nesse exemplo aqui. Olha só, então na classe pessoa, eu estou adicionando aqui um método. Tá? Eu adicionei um método aqui chamado pessoa, que é um construtor. Ou seja, o construtor ele tem que ter um método que possui o mesmo nome da classe. Tá? Então, o meu método aqui, o meu construtor, ele recebe 3 argumentos: o nome, o CPF e a data. Tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando, né, os parâmetros que foram passados para os atributos desse objeto.
o atributo nome, o atributo CPF e o atributo data de nascimento. Tá? Tem um comando novo aqui que a gente está vendo, que é esse comando this. Tá? O que é esse comando this? Essa é a novidade. O comando this em Java ele é utilizado para se referir ao objeto daquela classe. Tá? Então aqui, um objeto vai, quando eu criar um objeto, né, o construtor ele faz isso, ele cria um objeto dessa classe. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu estou adicionando esse parâmetro de entrada para o atributo nome daquele objeto. Tá? This serve para isso, para dizer que eu estou utilizando o objeto, né, em questão aqui. Então, ao utilizar this, fica implícito para o Java que estamos nos referindo aos atributos de uma instância daquela classe. Tá? Passando agora para os 4 conceitos básicos da PO, que são, né, o encapsulamento, a abstração, a herança e o polimorfismo. Então vamos ver aqui de forma bem breve cada um deles, mas eu vou tentar passar para vocês exemplos de códigos, tá? Sempre que possível. Vamos começar com o conceito de abstração. O que é esse conceito? Abstração é uma forma fundamental para lidar com a complexidade. Tá? A abstração é o seguinte, é você se concentrar só no que é essencial do seu problema, tá? E ignorar os detalhes que são aqui menos importantes. Então, no caso da abstração, quando a gente está criando uma classe, por exemplo, no nosso exemplo aqui da classe pessoa, a gente sabe que a pessoa, as pessoas do mundo real, elas têm diversos atributos, elas são muito mais complexas, né, do que a classe que eu estou criando. Uma pessoa eu poderia utilizar como atributos altura, peso, né, cor dos olhos, né, várias coisas, vários outros atributos que eu poderia utilizar. Mas o que acontece? Aqui no meu problema eu abstraí e me concentrei no que é importante. O que é importante nesse problema? Nome, o CPF e a data de nascimento. Tá? Então esse é um conceito simples que é utilizado constantemente aqui na POO. Então um exemplo aqui muito interessante, eu gosto dessa imagem do Pablo Picasso. Tá? Que ele dá essa ideia muito boa para a gente do que é abstração. Então olha só, à esquerda aqui a gente tem algumas imagens, todas são imagens de um touro. Né? Mas aqui à esquerda a gente tem imagens mais complexas, figuras mais complexas do touro, bem mais detalhadas. E conforme a gente vai indo para a direita aqui, analisando as imagens da direita, a gente vai vendo, né, o conceito de abstração sendo aplicado aqui. Né? Por quê? Porque vocês verem que as imagens elas estão ficando mais simples, né? Mas mesmo assim a gente consegue, quando a gente chega aqui na imagem mais à direita, olha só, é uma imagem muito simples, só tem algumas linhas, mas mesmo assim a gente consegue saber, olhando só essa imagem, que isso aqui é uma imagem de um touro, porque ele se concentrou, ele abstraiu todos os detalhes dessa imagem e ele se concentrou só no que é importante para a gente saber o que é um touro. Tá? Então essa é uma imagem muito interessante que, olha só, olhando essa imagem aqui a gente consegue, mesmo ela sendo bem simples, a gente vê que aqui ó, ele tem 4 patas, tem 2 chifres, um rabo, então provavelmente é um touro. Né? Outro conceito importante aqui na PO é chamado de encapsulamento. Tá? O que é o encapsulamento? Encapsulamento é muito semelhante, tá, ao conceito de abstração, mas ele é diferente. Por quê? No encapsulamento, a gente vai esconder esses detalhes, ou seja, esses detalhes eles existem, eles estão no meu modelo, na minha classe, né? Mas a gente vai esconder eles. Por quê? Né? A gente vai esconder esses detalhes que não contribuem para as características essenciais. Né? A gente não quer que o usuário ou outro programador tenha acesso a esses detalhes. Então a gente vai utilizar esse conceito de encapsulamento para esconder esses detalhes. Tá? Então é um modo de dar um comportamento caixa preta. Né? É uma caixa preta que você não sabe como que ela funciona. Você sabe que ela funciona, mas não sabe como. Tá? E isso é importante para garantir
outros conceitos muito que são base também para PO, que são a reutilização e a confiabilidade. Tá? Então eles vão dar esse comportamento de caixa preta, onde você sabe que funciona, mas não sabe como, tá? Porque não é necessário. Então encapsulamento é basicamente isso aqui, é criar uma cápsula ali, a nossa classe passa a ser uma cápsula, onde a gente não vai ter mais acesso a todas as variáveis ou todos os métodos. A gente só vai ter acesso a algumas variáveis ou, às vezes, só aos métodos, né? E não todos os métodos, alguns métodos apenas. Tá? Então, são conceitos que encapsulamento e abstração eles estão bem relacionados, mas eles são diferentes. Então, olha só, eles são complementares. Abstração é o processo de identificar as características essenciais comuns para um conjunto de objetos, ou seja, para a nossa classe. A gente vai utilizar só o que é essencial na nossa classe. E o encapsulamento, a gente vai ocultar essa implementação interna e deixar visível só o que é essencial, tá, para o funcionamento. Então aqui a gente tem uma imagem também bem interessante que mostra um pouco para a gente desses conceitos. Né? Abstração e encapsulamento eles estão presentes também no nosso dia a dia, né? Não só na programação. Por exemplo, quando a gente pega um smartphone ou um tablet, né? A gente sabe, a gente está usando ali, a gente tem acesso a uma série de ferramentas, mas a gente não precisa se preocupar como que aquilo tudo é implementado ali dentro. Né? Então tudo isso está sendo utilizado o conceito de encapsulamento. Tudo ali, todas as funções, elas estão encapsuladas, né? De forma que a única coisa que o usuário tem acesso são as interfaces ali, né? No touch screen, a câmera é o que a gente tem acesso. Então está tudo encapsulado. E a abstração é na hora de por exemplo, disponibilizar ferramentas, códigos, né? Tudo que vai ser disponibilizado ali, ele vai ter que, o programador no caso, vai ter que adaptar e focar simplesmente no que é essencial para o problema dele. Né? Ele não vai pensar de forma complicada. Tá? Então esses são os conceitos muito interessantes e muito utilizados na PO. Como que a gente realiza esse controle, né, esse encapsulamento? Tá? Uma forma de fazer isso é por meio desses operadores, né, que fazem o controle dessa visibilidade. Tá? Que eles vão fazer o seguinte, são 3 operadores aqui básicos que a gente tem disponível em Java. Tá? A gente tem o private, o public e o protect. O que é isso? A private é uma forma de esconder a informação da minha classe. Que tem ali, se eu tenho um atributo e definir ele como private, só quem vai ter acesso são os métodos daquela classe. Tá? E ele não vai ser, nenhum desses métodos vai ser passado por herança. Um método ou um atributo que é definido como public, o que acontece? Aí, public já indica que o nível de acesso é irrestrito. Qualquer um pode acessar, tá? Não tem restrição. E quando eu utilizo um método ou um atributo com o comando protect, eu estou dizendo que ele é visível, mas só dentro daquela classe, tá? Ou daquele pacote. Tá? Então ele é passado por herança, mesmo em pacotes diferentes. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo de uso desses modificadores. Né? A gente chama em Java de modificadores de acesso. Tá? Então olha só, o que normalmente é feito é o seguinte, os atributos, normalmente a gente declara eles como private, ou seja, só os métodos, apenas os métodos definidos dentro da própria classe vão conseguir acessar esses atributos. Tá? Qualquer método fora dessa classe não vai mais ter acesso. Se o programador tentar acessar, o compilador Java vai gerar uma mensagem de erro. Tá? E nesse caso aqui, olha só, a gente definiu aqui os atributos como private e o nosso construtor como público. E esse método aqui também, né, que imprime a mensagem de boas-vindas, público. Então o que acontece? Qualquer outra classe, outro método consegue chamar
evocar, né, esses métodos, o construtor e o método que imprime a mensagem de boas-vindas, mas não consegue ter acesso aos atributos, tá, dessa classe. Vamos ver agora um pouquinho o conceito sobre herança. Tá? Herança também está conceito-chave, né, como eu disse, na POO, e ele é o seguinte, né, é um mecanismo para expressar a similaridade entre classes, é uma forma de reutilização de código. Tá? Então ele vai simplificar a definição de classes que são parecidas, tá? E que já foram definidas. Então a herança vai possibilitar que as classes compartilhem atributos. Você não vai ter que reescrever o código, você vai reutilizar o código, compartilhando atributos, métodos e outros membros da classe, tá? Existentes. Então vamos ver aqui, pensar num exemplo de herança. Seguinte, a gente criou uma classe chamada pessoa. Aí digamos que no meu sistema, eu estou pensando em fazer um sistema para gestão de uma universidade. Tá? E nesse sistema eu vou ter professores, funcionários e alunos. Eu poderia criar uma classe para cada professor, para cada funcionário e para cada aluno. E dentro dessa classe eu defini os mesmos atributos, né, que a gente definiu na classe pessoa. Mas se eles têm atributos em comum, nome, CPF e data de nascimento, vão ser atributos que as três classes, professor, funcionário e aluno, eles têm em comum. Então a ideia é, eu não preciso reescrever esse código dentro das minhas classes. Eu posso aproveitar o código que já foi implementado na classe pessoa. Então vamos ver como que a gente faz isso na linguagem Java. Olha só, aqui a gente, considerando que a gente já tem implementada a nossa classe pessoa. Então, para fazer com que a nova classe que eu estou definindo, chamada aluno, ela receba como herança todos os atributos e métodos da classe pessoa, é só eu utilizar essa palavra-chave aqui, extends. Então, dessa forma, eu garanto que a classe que eu estou definindo aqui, aluno, ela vai ter os mesmos atributos, ou seja, nome, CPF, data de nascimento da classe pessoa, inclusive os mesmos métodos também. Tá? E aqui então eu defini a classe aluno, aqui eu estou definindo a classe professor, também herdando da classe pessoa, e aqui eu estou chamando a classe funcionário, tá? Que também herda da classe pessoa. Aí vocês podem se perguntar, mas aí todas as classes aqui elas são iguais, você não está modificando nada, mas a gente pode modificar, que é o que está sendo feito aqui na classe funcionário. Na classe aluno também, a gente tem, olha só, na classe aluno, eu estou adicionando um atributo extra, chamado matrícula, que só quem tem é o aluno. O professor, ele não tem um atributo chamado matrícula, mas ele tem um atributo chamado salário e outro chamado disciplina, que é a disciplina que ele está ministrando naquele semestre. Tá? E o funcionário, ele tem outros 3 atributos, né? Salário, data de admissão e o cargo que ele ocupa. Tá? Então, dessa forma, eu estou reutilizando o código que foi escrito aqui na classe pessoa. Tá? Outro comando aqui que vocês devem ter reparado é o comando super, que está sendo utilizado aqui, né, em cada classe. Da classe aluno, olha só, aqui é o construtor da classe aluno, né, porque ele tem o mesmo nome da classe. Ele recebe 3 argumentos. Aqui é o construtor da classe pessoa e aqui é o construtor da classe funcionário. E aqui dentro dos construtores, ele está chamando um método chamado super. O que é isso? Né? Super é o seguinte... Em Java, é quando a gente utiliza herança, a gente pode chamar o objeto pai. Tá? E no caso aqui, quem que é o objeto pai da classe aluno? É a classe pessoa. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou chamando o construtor da classe pessoa. Tá? Nesse comando super. E o construtor da classe pessoa recebe 3 parâmetros. O nome, o CPF e a data de nascimento. Tá? Então, é isso que está sendo feito aqui nesse comando, nessa linha. Está chamando o construtor da classe pai, que no caso aqui é a classe pessoa. Tá? Então é uma referência ao objeto da classe pai. Então para testar aquelas classes ali que foram implementadas aqui nesse slide, a gente vai precisar criar em um novo arquivo, tá? Essa classe chamada main. Na verdade pode ser naquele mesmo arquivo ali. A gente vai criar essa nova classe chamada main com esse método aqui.
public static void main. Esse é o método equivalente ao método main, tá? Na função Java. Desculpa, é equivalente ao método, a função main na linguagem de programação C, tá? Desculpa. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou instanciando um objeto da classe aluno, que a gente definiu naquele slide, e já estou passando os parâmetros. O nome dele, o CPF e uma data, né, que é a data de nascimento. E nesse caso aqui, olha só, eu estou definindo a variável simplesmente como i. É uma variável da classe aluno. Tá? Então, olha só, eu posso imprimir i.nome aqui, mas na verdade vai gerar um erro. Tá? Vai gerar um erro aqui, porque esse atributo está como private na última definição que a gente fez, na última mudança que a gente fez. Tá? Então, se eu alterar lá para public, aí a gente consegue imprimir aqui. Mas se tiver como private, vai gerar uma mensagem de erro. Tá? Mesma coisa aqui no CPF. Se o CPF lá na classe pessoa tiver como private, vai gerar um erro aqui. Tá? A gente não vai conseguir acessar. Aí o ideal, o que é? A gente criar sempre métodos que na linguagem Java são chamados de getters e setters, que eles vão permitir a gente obter, né, pegar esses dados, os gets, e setar esses dados quando eu quiser alterar o CPF, por exemplo. Tá? Nas próximas aulas, nossa aula prática, eu mostro alguns exemplos. Agora vamos ver um pouco sobre outro aqui, né, conceito chave para POO, que é o polimorfismo. Polimorfismo, né, olhando no dicionário, poly significa várias e morfos significa formas, várias formas. Tá? No caso aqui da POO, polimorfismo vai denotar uma situação em que um objeto ou método ele pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem. Uma mensagem aqui no caso é chamar um método. Né? Então ele pode se comportar de forma diferente. Vamos ver isso. Então existem dois tipos de polimorfismo. Um é chamado de polimorfismo estático, tá? Que é conhecido como sobrecarga, e o outro é chamado de polimorfismo dinâmico, né? Que é conhecido como sobreposição. Eles são conceitos bem simples, mas importantes. Vamos começar pelo mais simples, que é o sobrecarga, ou polimorfismo estático, que ele acontece quando a gente tem uma mesma operação implementada várias vezes. Então a gente pode implementar vários métodos com o mesmo nome. Tá? E nesse caso, o que eles vão ter diferente? Os parâmetros de entrada, ou seja, a assinatura. Ou pode ser o parâmetro de entrada ou o retorno. Tá? Dessa forma, a gente vai estar sobrecarregando os métodos. Então, olha só um exemplo aqui. Dentro da nossa classe pessoa, a gente tinha definido os atributos, né? Um construtor e uma mensagem, um método que chamava, né, invocava uma mensagem de boas-vindas. Que é esse imprimir mensagem de boas-vindas, que não recebia nenhum parâmetro. Ah, mas a gente quer receber, a gente quer criar um método, né, com o mesmo nome que, por exemplo, quando for aniversário da pessoa, ele vai exibir uma mensagem extra. E eu posso passar essa mensagem ainda como um parâmetro. Então, nesse caso aqui, está sendo utilizado o polimorfismo estático, sobrecarga, porque eu estou sobrecarregando esse método. É o mesmo método que possui uma assinatura diferente, ou seja, ele tem parâmetros de entrada diferentes. Então eu poderia passar uma mensagem aqui, né, que ia fazer com que fosse exibida a mensagem: Olá, Frederico, seja bem-vindo, parabéns pelo seu aniversário. Tá? Então esse é um exemplo de sobrecarga. Agora vamos ver o polimorfismo dinâmico. Ele acontece também quando a gente utiliza herança, exclusivamente quando a gente utiliza herança. Tá? Ou seja, quando a subclasse, a classe que herda, né, da classe pai, a gente chama ela de subclasse. E tem a classe pai, a gente chama de superclasse. Tá? Então ela acontece sempre quando a subclasse ela vai sobrepor um método existente na classe pai. Tá? Então o que vai acontecer? A escolha do método, quando a gente estiver executando, a gente tem a classe, por exemplo, funcionário, que tem o mesmo método que foi definido na classe pessoa. Tá? Qual método que vai ser chamado? Vai ser chamado o método da classe funcionário ou o método da classe pessoa? Porque eles têm o mesmo nome, entendem? A mesma assinatura. Então, nesse caso, a escolha do método ela vai ser feita em tempo de execução.
e não mais no tempo de compilação. Por isso que é chamado de polimorfismo dinâmico, porque a definição, a escolha de qual método que vai ser chamado acontece em tempo de execução. Tá? E essa escolha vai depender do tipo de objeto que vai receber essa mensagem. Tá? Aí tem que olhar caso a caso. Eu vou mostrar um exemplo aqui com uma outra classe para vocês terem uma ideia. Olha só, nesse exemplo eu estou definindo uma classe chamada figura. E essa classe figura, ela tem aqui um método chamado calcular área. Tá? Que ela definiu o seguinte, retorna 0. Tá? Mas aí, olha só, a gente tem aqui subclasses, né? Uma subclasse chamada quadrado, que herda da classe figura. Tá? Extends aqui faz com que a nossa classe quadrado herde, né, esse método da classe figura. Mas aí o que acontece? A gente não calcula a área de um quadrado dessa forma. Então a gente vai utilizar aqui, a gente vai sobrepor esse método, né? Esse método calcular área, e a gente vai calcular ele conforme a gente calcula a área de um quadrado. Então olha só, nessa nossa classe a gente tem um atributo chamado lado, que representa os lados de um quadrado, né? E aqui a gente tem um construtor. Então o construtor ele recebe, né, o valor do lado do meu quadrado. Então, ele já atribui aqui tem um errinho, né, mas depois eu corrijo. Então essa variável aqui que foi passada como parâmetro, ele vai ser atribuído para o atributo daquela instância, né, daquele objeto. E aqui, olha só, a gente está sobrepondo, né, definindo novamente a função que foi definida aqui na classe figura, a classe pi, a superclasse. Então a gente está definindo aqui novamente a classe calcular área. Por quê? Como que a gente calcula a área de um quadrado? Né? Lado vezes lado. Lado ao quadrado. E a gente vai retornar essa área. Tá? E olha só, a gente está definindo aqui também uma outra classe chamada círculo, que também herda, tá, todos os atributos e métodos, que no caso só tem um método, da classe figura. Né? E aqui, olha só, a gente vai ter um atributo extra chamado raio, nosso construtor, né, que atribui aqui o parâmetro que foi passado como entrada para o atributo desse objeto, né, por isso que tem o this aqui. E a gente também está sobrepondo o método calcular área aqui. Então, para calcular a área de um círculo, o que a gente faz? Π vezes r ao quadrado. Né? Então, a área aqui é definida dessa forma. E agora é o seguinte, como que a gente cria objetos, né, e chama esses métodos? Dessa forma, utilizando essa função, né, essa classe, public class main, e dentro da public class main a gente define aqui essa public static void main. Tá? E aqui, olha só, o que está acontecendo? Eu estou instanciando um objeto, né, da classe quadrado, que tem um lado igual a 4, e eu estou armazenando esse objeto nessa variável f1. Mas olha só que interessante, f1 não é uma variável do tipo quadrado, é uma variável do tipo figura. Tá? E a gente pode fazer isso porque um quadrado é uma figura. Essa é uma relação da herança. Tá? E a mesma coisa aqui eu estou fazendo com um círculo. Tá? Eu estou instanciando um objeto da classe círculo com raio igual a 2 e eu estou atribuindo esse objeto para uma variável da classe figura. Tá? Então, quando a gente chamar aqui nesse system.out.println a função calcular área dinamicamente, ou seja, em tempo de execução, ele vai saber que f1, mesmo f1 sendo um objeto aqui do tipo, sendo uma referência, né, da classe figura, o nosso compilador Java, a máquina virtual Java, vai saber, né, que esse objeto é um objeto do tipo quadrado. Então ele vai invocar o método da classe quadrado e vai imprimir a área de um quadrado para a gente. E a mesma coisa vai acontecer aqui com f2. Mesma referência sendo uma referência do tipo figura, tá? Em tempo de execução, a máquina virtual analisa esse objeto, verifica que f2 é um objeto do tipo da classe círculo e executa o método calcular a área da classe círculo. Tá? Então, dessa forma, a gente tem aqui um exemplo do uso de polimorfismo dinâmico. Tá? Sobrecarga
dos métodos, né? Então a gente finaliza por aqui, tá? Esses são alguns conceitos chave, né, da POO, e a gente vai ver mais alguns exemplos nas próximas aulas que vão facilitar o entendimento de vocês. Então muito obrigado e até a nossa próxima aula.